Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Semana passada nós conversamos sobre, mais uma vez, o conflito Israel, faixa de Gaza, sobre as guerras, sobre a violência entre os países. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre segurança pública, sobre os presídios, sobre a violência dentro e fora dos presídios. Por que essa temática, Lemuel? O Brasil inteiro está acompanhando o que aconteceu, está acontecendo aqui em Mossoró. Mossoró tem uma das unidades dos chamados presídios de segurança máxima. E, na semana passada, em pleno carnaval, 2 detentos fugiram de suas celas, que até então ninguém imaginava que fosse possível um preso no Presídio Federal de Segurança Máxima atingir essa proeza. Mas atingiu. Não saia daí. Depois da vinheta, vamos bater um papo sobre tudo isso que está acontecendo. No programa de hoje, mais uma vez, temos o prazer de receber Márcio Alexandre, professor, jornalista, advogado, colunista do portal de notícias Na Boca da Noite. Márcio vem acompanhando tudo o que está acontecendo no cenário local e nacional. Eu digo nacional porque é tema com repercussão em todo o Brasil. Por isso, eu convidei Márcio para bater um papo sobre essa questão do presídio de segurança máxima, se é realmente de segurança máxima, e sobre a fuga e o trabalho que vem sendo desenvolvido por uma equipe que eu considero muito competente, que envolve as forças de segurança, não só de Mossoró, do Rio Grande do Norte, mas também da União. Márcio, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado por ter concordado. Eu sei que sua agenda é corrida e participar desse nosso programa e bater esse papo. Eu gostaria de começar, você dá suas boas, você faz a sua abertura, já respondendo a minha pergunta. Márcio, o presídio é de segurança máxima mesmo? Se é de segurança máxima, como é que você vê essa fuga? Boa noite, Lemuel. Boa noite aos que acompanham o canal. Agradecer mais uma vez o honroso convite para estarmos aqui nessa troca de impressões sobre alguns temas e hoje, né, você coloca aí a questão da segurança pública. Olha, Lemuel, presídio de segurança máxima. Quando se coloca as coisas nessa expressão máxima, significa dizer que você está no limite daquilo que é possível ou impossível. Essa fuga me traz uma constatação sobre uma percepção que eu tenho. As coisas são impossíveis até que elas aconteçam. Né? Elas são impossíveis até que aconteçam. E a gente tem, historicamente, alguns fatos. Né? Se dizia que o Titanic não afundava. Afundou. O presídio é de segurança máxima, até que um dia alguém consiga escapar. Né? E aí, lógico, quando você estabelece a ideia de segurança máxima, você não está levando em consideração só a questão física, só a questão da estrutura material. Você tem o ser humano, né, que pode falhar, inclusive no manuseio dos instrumentos que garantem também essa ideia de segurança máxima, e no segmento, na sequência de protocolos que parece, pelo menos até então, que alguns protocolos não foram seguidos. As investigações vão dizer se essa falha foi falha ou se esse não seguir foi proposital. Né? A gente está conversando hoje, terça-feira,
E nós acabamos de noticiar no Boca da Noite que a corregedora-geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Marlene Inês, ela afastou os diretores de divisão de inteligência, de segurança e de administração lá da penitenciária. Então, já tinha afastado o diretor-geral. Esse afastamento, dentro do processo ou do procedimento que investiga as condições em que se deu a fuga, ela mostra que a possibilidade de ter havido, né, falha humana ou intencional, ela aumenta, né, porque até então se partia de ilações, de suposições, de possibilidades. Quando se afasta, isso significa dizer que essa investigação, esse procedimento, ele vem trazendo elementos que mostram que, pelo menos, para que se chegue a uma verdade sobre o que aconteceu, é necessário que esses personagens se afastem, o afastamento é cautelar, eles saem das funções que estão desenvolvendo enquanto diretor da Divisão de Inteligência de Segurança Administrativa e voltam a atuar apenas como agentes penais, né, federais, que todos eles são policiais penais federais, desenvolvendo aí essas funções de confiança ou de comando a partir da escolha política de quem geriu o Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora sob o comando do ministro Lewandowski. Márcio, nós temos acompanhado os noticiários, tanto da imprensa local como da imprensa nacional. E temos acompanhado também as redes sociais e escutado muita bobagem de alguns influencers ou de alguns bobos e bobas que querem associar a fuga dos presos a uma questão política, que eu nunca tinha escutado. Aliás, já tinha escutado aberrações, muitas aberrações, mas desse tipo, para mim, é novidade. Né? Em que isso ajuda? Esses comentários, essas mentiras que jogam na internet aí, tentando relacionar a fuga dos detentos com a questão política, que pode ser falha humana, pode até ter tido cooperação, isso as investigações vão apontar. Agora, fazer uma relação da fuga dos presos, independente do método, com questão política, o que você acha disso? Eu acho perigoso. Né? Primeiro que só levantar a ideia de que pode ter havido falha já é uma coisa forte. Levantar a possibilidade de que foi intencional é mais forte ainda. E fazer suposição sobre a possibilidade disso ter sido intencional com fins políticos, aí é algo assim quase inimaginável. A grande questão, e aí eu me lembro do saudoso Nilo Santos, né, que ele dizia que existia uma categoria de jornalistas que fazem o jornalismo desejoso. Né? O Nilo Santos nos deixou e deixou essa assertiva que cada vez mais atual. Hoje a gente tem um jornalismo que ele é expresso, então o jornalismo ele é no gerúndio, então você não espera mais tarde para dar a notícia, amanhã para o jornal estar na rua, a notícia, é o fato acontecendo e as pessoas noticiando. Mas hoje se noticia com o desejo de que aquilo que eu coloco como a minha impressão sobre o fato seja o próprio fato ou que todo mundo acredite naquilo que eu estou dizendo. A gente está passando por uma linha muito perigosa nesse aspecto do jornalismo, porque a gente está quase sendo também um agente no processo do fato. E isso é muito ruim. Inclusive, quando eu sou chamado para conversar, né, e aqui eu fico muito à vontade, porque aqui é uma discussão histórica, é uma discussão social, uma discussão que eu entendo muito mais do ponto de vista científico do que do ponto de vista de notícia. Por quê? Porque eu, enquanto jornalista, eu penso que quem deve estar em destaque é a notícia. Se eu estou em destaque em alguns momentos, é porque tem alguma coisa errada. Então, e esse é um grande mal, o mal-estar do jornalismo atual é esse. É o jornalista cada vez mais querendo estar em relevo, querendo que a sua notícia tenha mais clique, e é importante que ele repercuta
mas repercuta o fato, não a performance dele sobre o fato. Então, isso que traz um perigo grande ao jornalismo, um perigo grande a como as pessoas estão consumindo esse jornalismo, e que as pessoas deixem de lado uma coisa muito importante. Qual é? A função social da notícia. Então, a gente faz um jornalismo hoje em que, com toda a venda, com respeito e inclusive, pedindo desculpa àqueles que, porventura, assim não ajam, quais jornalistas estão fazendo jornalismo pensando na função social da notícia? Para que é que notícia? Qual é o impacto que eu quero causar na sociedade, construindo um melhor cenário, uma melhor situação que a gente está hoje? Porque noticiar só para noticiar não é o nosso papel. Nosso papel é noticiar, querendo que aquele fato seja resolvido, querendo que aquela situação melhore, querendo que o cenário seja melhor do que o que agora estamos dizendo que está. Sem isso, não tem para que se falar em jornalismo. Estamos conversando com Márcio Alexandre, professor, jornalista, colunista do Portal de Notícias Na Boca da Noite. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, mas que não é inscrito, que se inscreva no canal, dê o seu like, assista outros programas. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui conversando com um pesquisador, professor, jornalista, sobre um tema do seu interesse. Então, você se inscreva no canal e fortaleça a mídia alternativa. Márcio, as últimas notícias que nós temos acompanhado, elas, ao meu ver, são meio confusas. Alguns dizem que os detentos estão numa área, num raio de 15 quilômetros do presídio. Outras notícias já apontam eles próximo de Quixeré, no Ceará, ou seja, já passaram do município de Baraúna. Que notícias você tem que possa tranquilizar os moçoroenses e norte-riograndenses ao todo com relação às ações das forças de segurança em relação a esses dois detentos? Olha, Lemuel e os que nos acompanham no canal, nós temos um fato em que nós já temos 500 policiais envolvidos. Amanhã, né, nós deveremos ter, chegando aqui, quinta-feira deveremos estar chegando mais 100 da Força Nacional, e são policiais treinados, com equipamentos, com helicópteros, para dar à sociedade aquela resposta que a sociedade busca. Qual é? A captura dos dois fugitivos. E aí, embora o nosso papel enquanto jornalista seja ir atrás da versão oficiosa, né? Quem se contém com a versão oficial é assessor de imprensa, e nós não somos, mas é possível que a gente também, nas condições em que trabalhamos, façamos a seguinte autocrítica. Até que ponto versões que eu levo para a sociedade, elas contribuem para a elucidação do caso? Porque, olha só, nós tivemos duas notícias que, assim, são muito difíceis de serem palatáveis. Quais são? A uma de que os camaradas teriam sido resgatados na Serra Vermelha, na Serra Mossoró, algo nesse sentido, a partir de uma fonte. Olha só, então uma fonte, seja lá qual for, ela tem mais condições técnicas de aquilatar a dimensão do problema do que 500 homens com todo o aparato que tem, com sensores, com câmeras, com helicóptero. Então, eu fico muito me perguntando sobre isso, porque fica parecendo que eu só estou buscando, sabe, meias verdades para ir construindo narrativas que me dê a condição de oferecer ao meu leitor uma possibilidade dele estar cada vez mais consumindo aquele tipo de notícia que eu estou escrevendo. E aí eu falo um pouco com propriedade, porque a minha dissertação, né, no mestrado de Ciências Sociais e Humanas, foi sobre como é que as pessoas se interessam por esse tipo de notícia. Então, eu, enquanto jornalista, eu produzo sensacionalismo, e a gente tem aí,
né? Um fato que chama mesmo a atenção, e o jornalismo de sensacionalismo, ele é o jornalismo de sensações, de provocar no leitor a ideia de querer sempre mais aquele tipo de produto, mas nos tempos de hoje é preciso que eu pense cada vez mais sobre qual é o meu papel, sobre o que é que eu estou sendo minimamente verdadeiro naquilo que me dão, porque só eu ter a fonte para lançar uma determinada versão não resolve. Sabe por quê? Porque o sigilo da fonte, garantia constitucional, ela é importantíssima, mas eu, enquanto profissional, eu não tenho a obrigação de dizer ao meu leitor quem é a minha fonte, mas eu preciso internamente de saber que aquilo que a fonte me diz, minimamente tem um fundo de verdade, ou minimamente eu posso provar, pelo menos para mim mesmo. Então, eu acho que, nesse caso, por tudo que está envolvido, eu acho que, por mais que eu, enquanto jornalista, acho que deva estar provocando outras possibilidades, nesse fato, acreditar, pelo menos, na maior parte da versão no que as forças policiais têm dito, eu acho que é o que a gente pode, minimamente, sabe, levar ao nosso leitor. Porque, senão, Lemuel, é como se eu tivesse sabendo para além do que estão dizendo. É como se eu fosse, sei lá, não sei, algo tão maluco que eu não consigo mensurar como é que a gente consegue, com toda o nosso know-how de jornalista, com tudo que é possível, nós temos à mão para apurar um fato, mas nessas condições, eu fico imaginando como é que uma fonte minha tem maior condição de me dar, no caso específico, determinada versão de que as forças de segurança. Embora, lógico, as forças de segurança, elas se resguardam porque estão numa investigação e algo que diga ou que revele pode atrapalhar essa investigação. Mas eu penso que, até agora, não jornalista propriamente dito, mas algumas pessoas que têm acompanhado e têm feito, né, e hoje se faz um estardalhaço midiático muito grande, talvez tenham mais, não jornalistas, digam desse nome, jornalistas que acompanham com seriedade, mas talvez algumas coberturas que têm sido feitas por perfis sociais e tal, talvez tenham mais atrapalhado do que ajudado. Estamos conversando com Márcio Alexandre. Márcio, eu li, aliás, num blog, num artigo, que um secretário da Prefeitura de Mossoró, logo nos primeiros dias após a fuga, chamou atenção para os moçoroenses, dizendo que o presídio não era de Mossoró, era um presídio em Mossoró, dando a entender de que o município não tem nada a ver com essa situação. O que é que você diz sobre isso? O Boca da Noite, ele trouxe um artigo com contraponto a esse fato, né? E o Guimar Nogueira, que o escreveu, ele foi muito feliz. Porque, de fato, Lemuel, o presídio é em Mossoró, mas é de Mossoró. E, corroborando o que o Guimar escreveu, eu digo por quê? Tanto do ponto de vista de língua portuguesa, quanto do ponto de vista legal. Olha só, no Brasil vige o sistema de federação. Você tem a União, o governo federal, e você tem os entes federados, os municípios, os estados e o Distrito Federal. Então, quando a União ela tem qualquer instrumento ou qualquer equipamento social em qualquer lugar, mesmo que seja dela, a União, a responsabilidade por gerir, por manter, por instalar, lotar lá os servidores, mas se o IF, ninguém diz o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte em Mossoró, desde Mossoró, desde Natal, desde Pau dos Ferros. Então, por que Então, é como se nós só quiséssemos do governo federal, ou da União, ou de qualquer ente federativo, só quiséssemos o ônus. O bônus, perdão, não quisesse o ônus. Então, o presídio é sim de Mossoró, está localizado em Mossoró, agora é um equipamento de segurança
do governo federal. E aí, se me falha a memória, é o artigo 144, ele diz que a segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado e que deve ser provido por todos os entes federados. É responsabilidade de todos. Então, por que é que eu tenho aqui um equipamento, um presídio federal, e eu sou um ente federado e abro mão desse instrumento? Porque por mais que a gente tenha uma visão higienista de que quem está lá é o pior tipo de ser humano, porque parece que é essa a percepção que o secretário teve quando fez o comentário, querendo afastar, talvez, da gestão municipal qualquer responsabilidade sobre o presídio, a gente também tem que ver que o presídio também trouxe policiais penais para cá com salários razoáveis, trouxe gente para trabalhar. Então, tudo isso contribui com a cidade de certa forma. Então, eu achei que foi de uma felicidade tremenda, porque é um instrumento do governo federal, lotado de Mossoró, e tem mais. O prefeito de Mossoró, ele fez incursões para garantir que a guarda municipal tivesse porte de arma. Então, como é que ele quer uma atribuição, e aí o porte de arma não é originariamente algo garantido às guardas municipais, mas guardas municipais elas são transformadas também em forças de segurança. Então, o prefeito ele quis isso, quis que a guarda tivesse a arma a partir de quem regulamenta o porte de arma é o governo federal, e aí, de repente, não quer que o presídio de Mossoró seja conhecido como presídio de Mossoró, né? E toda a grande imprensa e toda a imprensa de Mossoró assim o tratou, porque assim o é. Assim o é. Então, a gente ente federado, a gente se diz partícipe dessa vida, que a vida é um fato local, como diria o próprio Tolstói, mas a gente quer, aquilo que acha que é incômodo, a gente quer dizer que não é nosso. É nosso, sim. É em Mossoró e é de Mossoró. Bom, estamos caminhando para o final. Márcio, o que é que você pode passar para os moçoroenses e nossos irmãos de Baraúnas, nesse momento de tanta expectativa e, ao mesmo tempo, de temor, né, com relação a isso? Você acha que o trabalho que as forças de segurança, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, a Força Nacional, a Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar do Estado, Corpo de Bombeiros, são esses os entes que estão à procura dos dois detentos? Na sua experiência, o que é que você pode falar para o nosso internauta sobre isso? Olha, Lemuel, um fato que poderia acontecer com a fuga desses dois criminosos, graças a Deus não aconteceu. Qual foi? Deles estarem cometendo crimes, né, continuamente, crimes de violência. Então, pelo que nós temos relatado até agora, teria havido arrombamento numa casa e uma família feito refém em outra casa, esses dois casos na zona rural, né? Então, no primeiro caso, eles teriam lá buscado mantimentos, e no segundo caso também, além de buscar aparato que eles garantissem alguma informação sobre como os fatos estão sendo publicados e também para que eles pudessem se localizar. Porque, olha só, você tem dois criminosos com mais de 100 processos por crimes violentos. Então, o que é que esses camaradas, então, o que é que a gente tem de minimamente de garantia de segurança? É que eles não estão com essa intenção criminosa que marca o perfil deles, de estar cometendo latrocínio, cometendo assassinato, etc. Eles estão querendo fugir, estão querendo voltar para onde eles são de origem. O Acre, de onde eles são, o Rio de Janeiro, de onde eles provavelmente tem ramificações, ou do Ceará, que é onde a facção a qual eles pertencem também tem uma grande força. Mas, então, o que eu quero dizer é, o que é que se pode esperar? Ou que eles... Isso para garantia de segurança nossa aqui. O que a gente quer, enquanto cidadão, enquanto jornalista, enquanto pessoa, é que eles sejam recapturados.
porque são cidadãos com dívidas com a justiça, que eles sejam capturados para vir pagar o resto da sua pena. Mas é provável que eles não sejam mais pegos, ou quando forem pegos, não seja mais em Mossoró, talvez não seja no Ceará, pode ser que seja no Rio de Janeiro ou no Acre. E que, de fato, provavelmente, pelo menos num curto espaço de tempo, médio espaço, eles não virão para o presídio de Mossoró. Né? Primeiro que a própria política penal federal, ela tem essa feição de rodízio, né? Além disso, os camaradas já têm um know-how de como fugir de um presídio que era de segurança máxima. Né? Então, acho que eu acredito que, em sendo verdadeira pelo menos 70% do que as forças de segurança dizem, e eu digo sendo verdadeira de que eles estão no caminho correto, eu acredito que eles serão recapturados. Né? E tanto pode ser em Mossoró, como no Ceará, e talvez, se for em Mossoró ou Ceará, se for Rio Grande do Norte ou Ceará, isso não demorará, né? Porque a gente tem mobilizado aí 600 homens. Se for em outro canto, isso é para momento futuro. Mas de que é algo que tem chamado a atenção, já se fala até em filme, já se fala até em série, porque se os camaradas tiverem, como creem as forças de segurança, aqui nesse nosso perímetro entre Rio Grande do Norte e Ceará, e estiverem fugindo de um cerco de 600 homens, de cães farejadores, de helicópteros, de tudo no mundo, é porque os camaradas merecem sim ter a saga deles de fuga, né? Pelo menos contada sob uma outra ótica, porque não é um feito para qualquer um. Não é um feito para qualquer um. Bom, nós conversamos com o Márcio Alexandre, professor, jornalista, advogado, colunista do Portal de Notícias Na Boca da Noite, e quero passar a palavra para ele fazer suas considerações finais. Bom, Lemuel, eu penso que espaços como esse que você cria são importantes para que a gente faça a autocrítica, né? E eu me coloco muito na condição aqui, quando fala sobre cobertura jornalística, e aí da crônica policial, eu falo aqui enquanto jornalista. Eu acho importante que nós estejamos discutindo essas questões para que aprendamos com ela e saibamos também qual é a contribuição que a gente pode dar quando está cobrindo um fato tão relevante, tão inédito, né? E tão necessário que a sua elucidação se dê com a prisão dos dois fugitivos. Então, parabenizo você pelo espaço e agradeço pelo convite. E estamos aí, sempre que a gente puder, estar trazendo nossas impressões sobre essas questões que são tão importantes e merecem estar em discussão. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira. E não esqueça, se inscreva no canal e divulgue a nossa programação. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.